morreu na cruz, Ele liberou benefícios para as nossas vidas. Quantos sabem disso? Amém? Jesus liberou benefícios sobre a sua vida. Então, o desafio, querido, que nós como cristãos temos é o seguinte: quantos aqui já, na hora que o teu irmão, teu amigo, ou né, alguém estava num momento difícil, você foi lá e pregou para ele a palavra, deu uma palavra de ânimo, falou: olha, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai agir. Quantos já fizeram isso com alguém, já ajudaram alguém a sair de uma situação difícil, dando uma palavra de ânimo, dando uma palavra, né, de fortalecimento? Nós normalmente fazemos isso, não é verdade? Fazemos isso com um colega de trabalho, que está lá, às vezes num dia mal, a gente vai lá, leva uma palavra. Fazemos isso, né, com pessoas da família, fazemos isso, né, na faculdade, enfim, amigos, pessoas conhecidas, às vezes até um estranho, né? A gente vê na rua e leva uma palavra e tal. Mas o desafio do cristão é crer na palavra e aplicar a palavra na sua própria vida. Na sua própria vida. Porque quando a gente prega para os outros, queridos, parece que é tudo tão mais fácil, né? Quando o problema está na vida do outro, parece que é tudo tão mais fácil. Vai lá, meu irmão, vai dar certo. Fé, garoto, estou contigo, para cima. Mas na hora que a situação afeta a nossa vida, aí muitas vezes vem um desânimo, vem a dúvida, né? Será? Puxa vida, Deus não fez até agora. Será que vai fazer? Mas a situação já está num limite que não tem mais volta, não tem mais jeito. Será que Deus vai fazer? Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio do cristão. É viver a palavra, é crer na palavra no momento da aflição, no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento do desespero, no momento que está tudo dando errado. E eu falo isso com experiência de causa própria, queridos. Quantas vezes eu tive que subir nesse altar e pregar algo que, quando eu estava em casa preparando, Deus já falou comigo lá, eu já preguei para mim mesmo, já chorei, e Deus já falou, e Deus já ministrou, e aí eu venho, subo aqui, prego, e muitas vezes estou pregando dentro de um tema, de um assunto que está indo direto no meu coração, na minha ferida, na minha dor, na minha necessidade, né? Na minha aflição. Porque às vezes a gente pensa, né? Não, os pastores, os bispos são seres iluminados, intocáveis, né? Né, pastor Aline? Como se a gente não passasse por dificuldade, por problema, né? A gente que sabe, né? Então, a gente muitas vezes tem que romper esse desafio. E tem muito cristão que na hora que mais precisa, de um mover de Deus, de uma resposta de Deus, de um toque de Deus, é a hora que ele desiste de Deus. Para de ir à igreja, para de ir na célula, para de fazer o IV, para de vir nos cultos, né? Mas é a hora que ele mais está precisando, é a hora que as coisas estão desandando, as coisas estão saindo do seu lugar. Aí o cristão faz o quê? Desiste. É como se você, né?
Quando eu trabalhava num prédio ali perto da L2, na L2 Sul, ali era um prédio muito alto, e nesses prédios eles costumam fazer treinamento de incêndio. Quantos já fizeram um treinamento de incêndio no prédio que você trabalha, em algum lugar? É interessante. A gente estava lá trabalhando de boa, de repente soava lá o alarme e tal. A gente já sabia que era treinamento, senão ia ficar todo mundo louco, né? Então eles avisavam, hoje vai ter treinamento de incêndio, papapá, beleza. Aí a gente estava lá trabalhando, de repente tocava o alarme. É o treinamento. Aí todo mundo fazia filinha, ia descendo as escadas. Tinha uma vez que trabalhava no 9º andar, mas tinha que descer 9 andares de escada, porque não pode andar no elevador, aquela coisa toda. Aí saía todo mundo do prédio, ficava lá na frente, aí a brigada conferia tudo, não, beleza, tá, pode voltar. E aí a gente voltava e tal, estava tudo de boa. Quando a gente está aqui no culto, sua vida está bem, está tudo no lugar, né? Você está cheio da grana, seu casamento está maravilhoso, sabe, seus filhos só dão alegria, seus pais te tratam como um príncipe, como uma princesa, né? Seu chefe é o cara mais legal do mundo, né? Tá tudo maravilhoso. Você vem para a igreja, ouve palavra, aleluia, glória a Deus, tal, né? É o treinamento do incêndio. Deus está te dando palavra, Deus está te fortalecendo, Deus está te ensinando o caminho. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que o incêndio vai ser real. Vai pegar fogo, irmão. E não é o fogo do Espírito. Quando é o fogo do Espírito é maravilhoso. Mas tem hora que as coisas que estão no lugar, elas podem sair do lugar. E aí você vai ter que lembrar daquilo que Deus falou com você, das palavras que Deus falou no seu coração, das palavras, né, que ficaram gravadas, que ficaram marcadas, para que você possa vencer aquilo que está tentando te derrubar. Eu quero ler um versículo, Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2, vamos lá. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Coloca a versão Almeida aí, pode ser RA, acho que vocês têm aí. Isso. E despojando o 14, vamos lá, novamente. Tendo cancelado o escrito de dívida. Deixa aí, fala comigo, dívida. Olha que interessante. Quem gosta de dívida aí? Né? Jesus, ele cancelou o escrito de dívida. O que é isso? É como uma nota promissória. Sabe o que é uma nota promissória? Você assina, né, que você está devendo aquele valor ali. Quando você paga, aí aquela promissória é devolvida, né, porque você paga a sua dívida. Então, nós tínhamos uma dívida e Jesus cancelou a nossa dívida, que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Olha que maravilha, Jesus não resolveu o nosso problema pela metade, Ele resolveu inteiramente. Quantos podem dar glória a Deus por isso?
amém? Encravando-o na cruz. 15. E despojando os principados e as potestades. O que são principados e potestades, igreja? Demônios, seres espirituais do mal, né? Anjos caídos. Olha o que Jesus fez com eles: despojou, tirou eles de lugar, né? Tirou eles do caminho, despojou principados, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que Jesus pagou a nossa dívida, pegou aqueles que azucrinavam a nossa vida, que vinha todo dia cobrar, você está devendo, está devendo, está devendo. Jesus tirou esses demônios do nosso caminho, Ele os expôs publicamente e triunfou deles na cruz, ou seja, eles foram totalmente vencidos, amém? Aqueles que querem te cobrar, e quando eu estou falando de cobrança, né, lógico, eu não estou falando da dívida que você tem com o banco, com alguma pessoa, estou falando de dívida espiritual, dívida, né, que o inimigo quer te cobrar, o inimigo das nossas almas. Quantas pessoas se sentem culpadas por algo, quantas pessoas se sentem devedoras ainda de algo que Jesus já pagou. E nós temos que entender que Jesus já venceu, já pagou essa dívida e já tirou os cobradores do seu caminho. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, nós temos que entender, queridos, que esse versículo, né, ele nos faz compreender alguns pontos. O primeiro deles é: nós precisamos ter a revelação da cruz de Jesus. Jesus morreu na cruz por um motivo. Quem morria na cruz era aquele que era maldito aquele que for pendurado no madeiro. Quem morria na cruz eram os criminosos, eram os bandidos, eram as pessoas que não prestavam. E quando Jesus morreu na cruz, a mensagem que Jesus estava passando é: não importa quem você é, eu estou morrendo aqui no seu lugar. Não importa o que você fez, eu estou morrendo a morte que era sua. Não importa a sua história do passado, eu estou quitando hoje a sua dívida. Quantos podem dizer amém? Agora, o problema é que alguns querem carregar essa dívida, continuar carregando. Nós precisamos ter a revelação da cruz. Isaías 53, versículos 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Eu falei sobre esse texto na terça-feira passada. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, queridos, isso é ter a revelação da cruz. Jesus já
tomou sobre ele aquilo que nós devíamos. Então nós temos que ter esse entendimento e tomar posse dessa vitória. Deus tem uma virada para você, para a sua vida. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a dor, Deus tem uma virada na sua vida. Amém? Deus tem uma virada na sua vida. E o segundo ponto, a gente precisa saber aprender a carregar a cruz. Interessante, né? Jesus morreu na cruz, levou sobre ele as nossas dores, nossas enfermidades, pagou a nossa dívida, né? Tirou os cobradores do nosso caminho. Mas ao mesmo tempo, lá em Mateus 16, 24, coloca aí, Mateus 16, 24. Ao mesmo tempo, olha o que Jesus diz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É interessante que o mesmo Jesus que fala, olha, eu morri na cruz por você, ele fala, quer vir após mim? Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Porque quando a gente toma a nossa cruz, a gente entra debaixo do poder da cruz de Jesus. O que significa isso? Quando Jesus fala, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, Jesus não está pedindo para você ser crucificado como ele foi. Alguém vai ter que te colocar numa cruz e deixar você lá até você morrer igual Jesus. Não, jamais. Tomar a sua cruz, Jesus já explica aqui nesse versículo, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O jejum, por exemplo, é uma renúncia. Você está negando você mesmo, você está negando a sua vontade de comer, você está negando um desejo natural, básico, né? Algo básico para o ser humano, que é se alimentar. É uma cruz, você está negando a você mesmo. Quando você abre mão de um direito que você acha que tem, para abençoar a vida de outra pessoa, você está negando a você mesmo, você está abrindo mão de um direito, você está tomando a sua cruz, você está abrindo mão de algo que vai abençoar outra pessoa. Isso é tomar a sua cruz. Agora, é uma pena que muitas pessoas, né, não entendem o significado da cruz, nem da cruz de Jesus e nem de tomar a sua própria cruz. Quando você abre mão do seu tempo para fazer alguma atividade na igreja, né? Agora mesmo tem pessoas aqui atrás que estão trabalhando, talvez elas quisessem estar aí assistindo, mas estão trabalhando. Tem professoras lá em cima cuidando das crianças, ensinando a palavra para as crianças, né? Elas estão abrindo mão de receber para dar. Pessoas trabalham, né, no culto, recebendo as outras pessoas. Isso é renúncia, né? Pessoas que renunciam de receber para dar. Pessoas que, né, trabalham em diversos setores da igreja, intercessão. Você sabia que a igreja agora tem
né, uma equipe de intercessão que ora, né? Tem eventos de oração, normalmente tem se reunido para orar aqui na igreja. Isso é tomar a sua cruz, participar da cruz de Cristo, né? Nós temos um voluntariado aí na igreja que é enorme. Eu diria que talvez 50% da igreja trabalha em alguma coisa, faz alguma atividade. Isso é tomar a sua cruz, né? Ou seja, abrir mão do eu para fazer algo por alguém. E às vezes as pessoas são tão pouco valorizadas, né? Ou não valorizam talvez aquilo que fazem, mas quando você dá um sorriso, quando você está ali na porta e chega alguém e você recebe com um sorriso, você recebe com, né, uma plaquinha ali, quando você estende a mão, aperta a mão, abraça, enfim, talvez aquilo ali teve um impacto maior do que a palavra que eu estou pregando aqui em cima para alguma pessoa, que justamente era tudo que ela precisava, de alguém que olhasse para ela, que sorrisse, que estendesse a mão, que dissesse: seja muito bem-vinda, porque talvez ela nunca tenha se sentido bem-vinda nos lugares que ela frequenta. Então, queridos, tudo isso é tomar a sua cruz, é abrir mão do eu, abrir mão da minha vontade, abrir mão do meu conforto, né? Isso tudo é tomar a sua cruz. E Jesus fala para essa frase para os seus discípulos. Ele não fala para a multidão, ele fala para os discípulos. Ele fala para os discípulos. Existe uma diferença entre a multidão e os discípulos. Por isso Jesus usava uma linguagem para cada um. Os discípulos também tinham privilégios, né? Eram aqueles que tinham intimidade com Jesus, que andava no dia a dia com Jesus, que viajava com Jesus, que via os milagres que Jesus fazia, que aprendia a sabedoria que vinha de Jesus. Eram os discípulos, e por isso Jesus tinha uma liberdade maior de falar com eles, e por isso também eles se envolviam mais com Jesus. Então nós precisamos aprender com os discípulos, tomar a nossa cruz, fazer aquilo que Jesus espera de nós, amém? Doar o nosso tempo, doar às vezes o nosso ouvido para ouvir alguém falar, doar o nosso ombro para alguém encostar e chorar, doar a nossa palavra de fé no momento que alguém está precisando. Então, queridos, nós precisamos deixar Jesus agir através da nossa vida. Isso também é tomar a nossa cruz. É tomar a nossa cruz. Quantos vão tomar a sua cruz aí? Diga amém. Tomar a sua cruz é obedecer a palavra de Deus, mesmo quando a gente não quer. Abrir mão de si mesmo. Às vezes a gente quer fazer algo do nosso jeito, mas Deus vem, confronta, fala: vai ser assim. Não, mas assim não. Isso é tomar a sua cruz, obedecer a Jesus, ainda que a sua vontade seja fazer diferente. Mas tomar a cruz é fazer
a vontade de Jesus. Negue-se a si mesmo. Ou seja, diga não para você. Um dos maiores problemas que as pessoas têm é não saber dizer não para si mesmas. Porque dizer não para os outros, tem gente que também não sabe. Mas às vezes é mais fácil dizer não para os outros do que dizer não para si. Dizer não para si, às vezes é mais complicado. Por quê? Porque a mesma pessoa que diz não é a que tem que ouvir o não. E aí é complicado, né? Fica aqui aquele conflito, né? Não, sim, não, sim. E a gente tem que aprender a dizer não para a gente. Dizer não para a gente às vezes é muito complicado. Muito complicado. Na hora do jejum você tem que dizer não para você, né? Nossa, que fome, não. Olha, que churrasco maravilhoso. Não, eu estou em jejum. Estou em jejum, não vou comer. Eu decidi, eu estou em jejum. Eu vou até o fim. Fiz um voto com Deus, eu fiz um propósito com Deus, eu vou até o fim. Aprenda a dizer não para você. Isso é tomar a sua cruz. Isso é tomar a sua cruz. É não fazer as suas próprias vontades, dando espaço para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Esse é um desafio, amém? Então se coloca de pé.